Oi, eu vou falar sobre o que foi o Barroco brasileiro no Brasil. O Barroco brasileiro, ele ocorreu entre o século XVII e o século XVIII. Ele começou acontecendo com a chegada dos europeus no Brasil e fazendo a catequese nos indígenas. Ele aconteceu um pouco sobre como os europeus chegaram no Brasil e fizeram a catequese, trazendo os costumes europeus e os costumes da Igreja Católica. Assim, acontecendo várias mudanças com os indígenas e dando início ao Barroco brasileiro no Brasil. Eu vou começar falando sobre o dualismo. O dualismo nada mais é sobre a dualidade. É a forma de pensar que os portugueses implantaram nos indígenas, onde deu a ideia de céu e inferno, onde deu a ideia de errado e certo, que é uma cultura, sim, da Igreja Católica, na minha opinião. E, tipo assim, eles chegaram no Brasil falando bem assim, se você fazer tal coisa, você vai para o inferno. Você tem que ser uma pessoa boa para você ir para o céu, seguindo os princípios da igreja, sobre o errado e o certo. Foi mais ou menos isso. Vamos falar também do Mestre Ataide, que foi um artista bastante conhecido pelas suas pinturas no teto das igrejas da época, que entramos também na parte da arquitetura. A arquitetura, ela foi dividida basicamente em duas partes, a arquitetura litorânica e a barroco mineiro, vamos chamar assim, que foi uma arquitetura litorânica. Eles pegavam as igrejas, vamos falar assim, e faziam com o que tinha na litorânica, que são o quê? Recife, são em Recife, são no Rio de Janeiro, esses lugares litorânicos. Só que como tinha também o centro-oeste do Brasil, que é o quê? Minas Gerais, Goiás, Goiânia, que é a capital de Goiás, aí eles tinham que trazer isso de fora para dentro do Brasil. Isso mudava um pouco a cultura, que aí se fez essas duas arquiteturas brasileiras do Barroco brasileiro. O Barroco foi muito importante no Brasil colonial, pois influenciou na arte, na literatura e na arquitetura do país, com forte presença na Igreja Católica. Destacam-se autores como Gregório de Matos e até o próprio Padre Antônio Vieira, que contribuíram muito para a identidade cultural do país. A arquitetura do Barroco brasileiro surgiu no período colonial, principalmente pelas influências de Portugal e da Igreja Católica. Ele se destaca por ser muito detalhado, usar ouro e pelas suas formas curvas nas suas construções imponentes. Ele se destacou principalmente em Minas Gerais, com obras de Aleijadinho. Falar sobre a catequização dos indígenas no Barroco brasileiro. O que foi? A catequização dos indígenas no Barroco brasileiro foi o processo em que os missionários de Jesus Cristo tentaram converter os indígenas ao cristianismo no período colonial, com destaque ao padre Antônio Vieira. O texto barroco dos séculos XV e XVI, ele reflete opiniões opostas, como pecado e perdão, e além de uma forte linguagem robuscada. Para falar ao vento são necessárias palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Quem falou isso foi Padre Antônio Vieira, orador e estudioso que vai ajudar a gente a compreender o que foi e como funciona o sistema literário barroco. E Padre Antônio Vieira escreveu diversas obras que têm como característica a literatura barroca. Uma delas é chamada de Sermão da Sexagésima, que vamos analisar hoje. Conhecido como seu apelido, Boca do Inferno, é conhecido por ser um poeta, por ter sido, na verdade, um poeta antigo em barroco brasileiro. Foi conhecido por criticar e falar linguagens fortes sobre a sociedade e sobre várias religiões, sobre pecado e fé misturado tudo em um pote só.